lendo o livro enquanto estiver aqui com as estrelas, mas de uma maneira bem imersiva. É uma coisa extraordinária quando conhecemos alguém com quem podemos dividir a nossa alma, quem nos aceita como somos. Edward Cullen, Amanhecer, parte 1. Prólogo, Cassie. Tradução da música Gracie, da Kate. Nada vem fácil, por onde eu começo? Nada pode me trazer paz, eu perdi tudo, eu só quero sentir seu abraço. Antes de morrer, existe um silêncio. Cientistas acreditam que o chamado silenciamento cerebral acontece porque os neurônios precisam conservar sua energia. Mas não adianta de nada, visto que em menos de 10 minutos toda a circulação sanguínea cessa, porque a morte chega de uma forma ou outra. A água estava gelada, e meus pulmões ainda não estavam precisando de ar. Na minha mente, ecoava a versão de Grace, cantada pela Sarah Ramirez, e era como se todo o mar trocasse a melodia para a voz que cantava nos meus pensamentos. Logo pude sentir meu peito queimar pela falta da respiração, mas aquilo não iria me impedir. Assim que meus olhos se fecharam, ali estava ela, em meio às minhas fantasias e ilusões. As bochechas coradas e os cabelos soltos, enquanto nos balançávamos para frente e para trás. Os cabelos pretos brilhavam com o sol da tarde. Ainda consigo escutar sua risada após ter contado alguma piada repetida e que só havia graça para nós duas. Tudo estava em câmera lenta, e eu pude vê-la mais uma vez, tão saudável e viva. Ainda consigo sentir como era o vento que nos tocava enquanto o balanço acinzentado, com um pouco de tinta azul e verde, nos levava para frente e voltava com força para trás. O cheiro doce que vinha do seu cabelo se tornou saudade e motivo de lágrimas para cada vez que o pensamento surgia. Por um momento tudo parou. Eu não escutava mais nada, e apenas senti uma queimação bem no meio da testa, que invadiu todo o resto. Não resisti, e ao tentar respirar, a água salgada entrou pelo meu nariz, então pela boca em um impulso que gerou desespero no meu corpo. A última coisa que senti foi uma mão puxar o meu braço, em seguida só existia escuridão. O que acontece depois da morte é uma incógnita, não importa quantas pessoas tentem descrever. Talvez nenhuma delas consiga de fato acertar o que vem quando partimos. Mas aquela ainda não era minha hora. Uma voz chamava meu nome, e era difícil me concentrar no que estava dizendo, graças ao zumbido que se instalou nos meus ouvidos. Talvez devido à água que entrou, eu não conseguia entender o que tanto se dizia. O que estava acontecendo? Minha garganta queimava e não era possível sentir os meus lábios. De repente, de uma vez só, toda a água saiu para fora. Fui deitada de lado, com a cabeça sendo segurada. Os meus olhos arderam quando os abri e fiquei com a visão embaçada, precisando piscar diversas vezes. Foi quando notei que o sol estava surgindo no horizonte. E nossa, era lindo. O laranja que prevalecia no céu sem nuvens me fez puxar o ar com força, resultando em uma tosse terrível, que só serviu para queimar ainda mais meu peito. O zumbido estava passando, possibilitando para enfim entender o que ele estava dizendo. Caramba, Cassie, no que você estava pensando? Você está me escutando? Ele segurou o meu rosto e o virou totalmente para ele. Apesar de estar contra a luz forte que vinha do sol, era impossível não ver aqueles malditos olhos verdes. Me deixa, Miguel, arquejei, com minha voz saindo fraca e a respiração descontrolada. Eu te salvei, droga. Quer um prêmio e que eu te chame de herói? Arfei, com as palavras pausadas. Meu peito doía para que elas saíssem. Um obrigado já seria o suficiente. Você já pode me soltar. Eu estava começando a recuperar a força na voz. Logo tirei uma das suas mãos do meu rosto. Em seguida, ele tirou a outra. Eu sei o que você está fazendo, e isso é maluquice. Você não tem ideia. Me esquece, Miguel. Me sentei totalmente para frente, colocando a cabeça apoiada sobre as pernas. Estava começando a sentir o vento frio. Eu sei da lista. Eu quem deixei ela em cima da mesa, porque sabia que você ia voltar para pegar as fotos do quadro. Eu o olhei sem entender. Não dava para saber o que se passava em sua cabeça. Ele era difícil de compreender só pela expressão facial ou pelo olhar, diferente de muitas pessoas que apenas com um sorriso torto já dá para saber o que elas estão sentindo. Eu também quero realizar. Você não... Eu sei que foram vocês duas que escreveram cada desejo daquela lista, mas ela era minha irmã e talvez isso possa manter muitas memórias dela em mim. Sai fora! Meus dentes começaram a bater de uma hora para outra quando um vento me cercou. Estava difícil não sentir frio. E você não deveria ter pulado daquela montanha.
Grandes coisas. Ela é realmente muito grande e poderia ter tirado a sua vida por causa daquela estupidez. Ficar dentro da água para se afogar não fazia parte dos desejos de vocês duas. A resposta é não, Miguel. Eu não vou mudar de ideia. Vá embora. Um pequeno tremor surgiu em todo o meu corpo. O vento parecia querer cortar minha pele e estava difícil não me concentrar no quanto incomodava. Você não manda em mim. E por mais que eu também odeie a sua companhia, eu quero ficar bem aqui, terminando de ver o nascer do sol. Não vou te deixar sozinha, não hoje. Seus dentes também começaram a bater, e eu sabia que o frio igualmente estava o abraçando. Mas não fui eu quem o pediu para se jogar no mar em busca de mim. Então, cala a boca, pelo amor de Deus. Ouvi seu suspirar e não percebi que estava segurando a minha respiração, até que tudo voltou a queimar de novo. Com o olhar para frente e tentando focar no vai e vem das ondas, pela primeira vez meus pensamentos estavam calmos e em silêncio. Não sei por qual motivo estava dessa forma, mas minha maior vontade é que se mantenha. Fechei os olhos a sentir que uma lágrima escorria pelo lado esquerdo do rosto, ficando impossível que idiota em minha companhia não visse que eu estava chorando. O que ela diria? Caroline era boa com as palavras, deixando com que toda a parte ilustrativa ficasse comigo. Eu gostava de ler o que ela escrevia. Era profundo e tocava em alguma parte dentro de mim. Ela dizia que eu era capaz de fazer o mesmo com as pessoas, através das telas que eu pintava. Mas mesmo depois de 1 ano é impossível pintar alguma coisa. Feliz aniversário, Cassie. Quando as palavras saltaram de sua boca, foi difícil segurar as lágrimas. Eu só queria gritar. Feliz aniversário, irmãzinha, de onde você estiver. Ele não me tocou, mas eu queria um abraço. Mais do que isso, eu precisava de um. Afundei minha cabeça nas pernas e tudo dentro de mim doía. Era o nosso dia, o dia em que juntas viemos ao mundo. Eu sei. Foi dizendo essas palavras que finalmente senti o toque quente da sua mão na minha pele através da blusa fina. Meu corpo praticamente se desmanchou em suas mãos, mas algo em meu cérebro jogou um balde de água fria em meu peito, trazendo nos meus pensamentos tudo o que aconteceu entre nós, e uma raiva surgiu me fazendo tremer. Eu ainda odeio você. É recíproco, não se preocupe. Você não deveria ter voltado. Minha voz saía com dificuldade, e tudo o que eu queria fazer era xingá-lo. Mas estava ficando difícil de respirar, e minha cabeça parecia prestes a explodir. Você sabe por que eu voltei. Quando é que nós vamos conversar sobre o que houve naquele dia? Logo depois de... Cala a boca! Me afastei dele. Não fala nada. Eu não quero ouvir. Me levantei sentindo tontura. Mas isso não me impediu. Preciso ir embora. Preciso ficar longe dele. Ainda mais percebendo o quanto ele ainda mexe com a minha cabeça. Pensei que o seu efeito sobre mim havia se passado quando o ódio tomou conta. Mas me enganei. Ele logo se levantou, deixando o corpo definido à mostra. Usando apenas uma bermuda escura, o corpo estava começando a ficar dourado de sol, e eu precisei lutar contra os meus olhos para que eles focassem em outro lugar. Nunca mais chega perto de mim. Me afastei e logo virei, indo em direção à saída da praia. Minha roupa molhada estava pesando enquanto eu andava. Tentei até tirar um pouco da areia que estava nela durante o caminho, mas foi um esforço em vão. Assim que parei em frente ao carro do meu pai, me aproximei até a roda traseira em busca da chave que fiz a loucura de deixar por ali. Eu não estava pensando direito quando vim para cá. Quando estacionei o carro e saí dele, eu percebi que não poderia entrar no mar com a chave no bolso da roupa, e como estava tudo escuro ainda, me pareceu impossível que alguém fosse cometer um roubo tão fácil. Peguei a chave em cima do pneu e fui tirando o casaco encharcado antes de entrar no carro. Logo deixei em uma sacola no banco de trás, preocupada em molhar o banco. Mas dane-se o carro, eu só preciso sair daqui. Assim que cheguei no meu quarto, fui direto para o banheiro em busca de um banho bem quente. Quando a água tocou minha pele fria, eu me arrepiei por inteiro. Fechei os olhos e deixei minha mente voltar em um dezembro que eu não imaginava como seria agitado, o que nos separava do último ano do ensino médio. Em um dia normal, onde a Caroline estava nervosa sobre sair com alguém que ela gostava há um tempo, aquilo me fazia rir. Era algo tão bobo e simples. A verdade é que ela amava aquele menino já havia anos, mas ela continuava dizendo ser apenas um amor platônico ou apenas uma ilusão, até que ele enfim a chamou para saírem juntos, o que acabou sendo exatamente no dia em que algo que não deveria ter começado iniciou entre mim e o Miguel. Ela me divertia e deixava tudo leve ao seu redor.
Ela era a pessoa preferida de muitos, e principalmente a minha. O meu mundo não é mais o mesmo sem a minha metade, sem a minha melhor amiga.